Boa noite. Noite. Olá, Erevato. Tudo bem? É? Tudo bem. Estamos aí há mais uma semana. É. Já estamos chegando ao final de abril já. Indo embora. Indo embora. E aí, Erevato, como é que estão as atividades aí, das disciplinas? Tá conseguindo dar conta? Bateu uma que eu tô meio mal nas pernas. Vamos ver como é que ficar. É muita coisa, não consegue acompanhar? Não, eu ratei. Bueno, vamos aguardar um pouquinho para ver se o pessoal tá, de repente, está fazendo um intervalinho, né? Porque tem muita gente que tem aula até às 15 para as 9, depois tem aula às 9 de novo. Uhum. Aguardar uns minutinhos aí. Já, tranquilo. Que hoje não tem jogo, né? Para disputar com a minha aula hoje. Hoje não. O problema é quando é quarta-feira. Quarta-feira é jogo duro. É. Bom, o Internacional joga amanhã, então quem der aula amanhã à noite vai ter concorrência com o jogo do Inter. Né? Mas esse aí não, esse aí pode ter, não tem, esse é concorrência. É, mas tem sim. Tu deve ser do outro lado, pelo jeito. Tu tá disputando a outra Copa. Ah, a Série B, aquela é fogo. Ah, essa Copa Sul-Americana é dureza. Não dá nem para olhar. Não, depois ali de sei lá, algumas fases até entram uns times bons, mas Né, né, né. no início é só. Ah, não, é um É horror. só nata. A Libertadores já tem uns times de segunda linha já. Tem. Esses times do Peru, da Venezuela, esses times, nossa, com todo respeito, não é nada, mas é um futebol muito atrasado em relação ao Brasil, né? Aham. Entre os times do Oshipato aí, que ali é fogo. Ah, é? É. Não, esses dias eu estava comentando com a Carolina, acho que ela estava assistindo aqui, quando eu dava aula presencial ali no prédio 12, teve uma noite que eu estava dando aula que tinha uma turma ali no MAS ali, sabe, o bar aquele Eu ali. sei. Ah, rapaz, eu mal conseguia dar aula, era música e gritaria. É Né? verdade, sempre achei. Pois é, aquele pessoal ele deve estar enfrentando uma situação bem difícil, né? Porque Ah, sim. com essas restrições aí, né? Não tem gurizada, não tem negócio pra eles, né? Não tem. O público deles é o pessoal da PUC, né? Praticamente. Aham. Tem o pessoal que passa ali, mas a maior parte é Porque é só estudante. atravessar a rua, né? Só atravessa a rua ali e deu. Sim, é verdade. Mas é a vida, né? É a vida. É, o pessoal tá demorando. Geralmente tem assim um grupo aqui no início. Não tem nenhum evento hoje, né, o Elevado, Né? que eu saiba assim. Acho que tem para amanhã, tem bastante coisa para entregar amanhã. Aí o pessoal tá Ah, levantando, tem. né? O pessoal tem trabalho para entregar amanhã? Eu também tenho. Ah, É que eu mandei faltando esses aqui, eu tenho que conferir, senão quando ver eu não acho mais, né? sim. O problema é esse, né? Tem gravado, mas não é a mesma coisa. Ah, não Gravado é. tu não consegue, gravado tu não consegue perguntar, né? É só perguntar, só tem que achar o que tem, o pessoal duvidou, senão tu não É, pega mais. é verdade. É verdade. E depois, assim, às vezes nem né, pode ser uma pergunta que um outro colega faz também que ajuda, né? Assim, Mas, mas tem que dar sorte do outro perguntar, né? e se tu ouve na hora é melhor do que ouvir gravado. Uhum. Ó, atendendo a Juscelia, a Natália. Né? Aham.
Então, Oi, boa noite. Boa noite. Tá. Estamos chegando aí. Bem, pessoal. Sim, na semana passada, né, em função do feriado que nós tivemos na quarta-feira, nós tivemos aula na segunda-feira, onde eu apresentei para vocês ali o método de Gauss, né, e fiz então uma apresentação em que eu utilizei a planilha do Excel para resolver um sistema de equações, né, pelo método de Gauss. Né. Então, assim, o método de Gauss, né, ele é considerado o método direto mais competitivo para a resolução de sistemas de equações lineares, porque dentre os métodos diretos que são comparáveis, né, com ele tem o método de Cramer, que é baseado então em cálculo de determinantes, e o método de matriz inversa. Né. Esses métodos diretos, eles realizam, né, exigem uma quantidade maior de operações que o método de eliminação de Gauss, por isso que esse método é considerado mais competitivo. Em geral, por exemplo, o número de operações total, né, é em torno de 2n ao cubo dividido por 3, para resolver um sistema n por n. Né. Então, com isso, né, se o método Cramer, por exemplo, o número de operações é proporcional ao fatorial de n. Né. Então, o fatorial de n cresce muito mais rápido que n ao cubo. É por isso que se vocês olharem em livros, por exemplo, que apresentam a regra de Cramer, ela é descrita, ela é apresentada para resolver sistemas 2x2, né? Porque ela se baseia no cálculo de determinantes, aí uma divisão de determinantes para achar a solução. Né? Então, para sistemas maiores não é nada competitivo, não é utilizado. Né? E existem outros métodos, chamados métodos iterativos para a resolução de sistemas de equações lineares, que são métodos que funcionam com um princípio semelhante ao do método de absecção para resolver equações, ou o método Newton-Raphson, né, também utilizado para resolver equações. Qual seja, né, tem uma aproximação inicial da solução de um sistema. Vamos imaginar um sistema 3x3 para ilustrar aqui a ideia, tá? Tem uma aproximação inicial da solução, né? E aí tu vai gerando aproximações sucessivas, vai calculando, né, várias aproximações até que um critério de parada determinado seja satisfeito, ou tu limita, né, o número de aproximações sucessivas, e então é necessário analisar a convergência, né? É necessário a gente analisar se aquela sequência de aproximações está convergindo para a solução exata, que é o objetivo, evidentemente, né? É que aquelas aproximações convirjam para a solução exata do sistema. E às vezes, sob certas condições, é possível garantir que isso aconteça. Né? Às vezes não acontece, e aí a gente tem que trabalhar as equações do sistema para que tal condição se verifique. Né? E, digamos assim, a metodologia, né, a lógica dos métodos de resolução de sistemas lineares por aproximação sucessiva, ela é bem diferente do método de eliminação de Gauss, mas o objetivo é o mesmo. O objetivo é calcular a solução do sistema, resolver o sistema, né, e achar os valores das incógnitas que correspondem à solução exata do sistema. E, sob certas condições, tanto o método de Gauss-Jacobi como o método de Gauss-Seidel, que são os dois métodos iterativos mais conhecidos, permitem garantir a convergência. Sob certas condições é possível garantir a convergência, mas nem sempre é possível. Né? E às vezes a gente tem que testar, tem que fazer os cálculos mesmo e fazer uma análise, né, da convergência. Então, assim, eu vou apresentar para vocês as fórmulas, né, as fórmulas iterativas, as fórmulas que correspondem ao cálculo das aproximações sucessivas, e
Depois que, então, eu descrever ali a lógica, eu vou calcular, né, pelo menos um exemplo ali de cada um dos métodos, para vocês verificarem como funciona. E eu vou usar o mesmo recurso que eu tenho usado já nas outras aulas, né? Eu vou usar uma planilha do Excel, onde a gente vai escrever as fórmulas, né, e usar aqueles recursos aí de copiar as células para que a gente consiga gerar, né, as sucessivas aproximações das soluções do sistema. Então, digamos que nesses métodos, né, aparecem ainda com mais relevância, com mais importância, a questão dos arredondamentos, porque esses métodos, por natureza, vão fazer o número de operações aritméticas, né, adição, subtração, multiplicação e divisão, muito maior do que os métodos diretos, e, consequentemente, né, eles vão introduzir maior quantidade de arredondamentos. Né? A divisão, especialmente, é uma operação que tem, né, naturalmente, erros de arredondamento, porque, por exemplo, 1 dividido por 3, certo? Né? Precisa fazer um arredondamento. E para usar como uma norma, assim, uma regra, a partir de agora, nós vamos usar 10 casas decimais nos cálculos, é mais do que suficiente, né? Até sobra, vamos ser bem sinceros. Né? Nos problemas práticos, né, nos problemas do mundo real, 10 casas decimais acabam sobrando. Né? Mas como a gente tem o recurso aqui, é um recurso computacional, tá? Então, digamos assim, não tem nenhum problema, né, a gente utilizar essa regra. Né? A gente põe no Excel ali, ou as calculadoras científicas, em sua maioria, também usam 10 casas, né? Então vamos usar 10 casas e aí fica, né, padronizado isso até o final do semestre. Tá bom? Bom, então a ideia, desculpe, é, né, usar os métodos iterativos para a resolução de sistemas lineares. Tá? Então eu vou apresentar para vocês aqui a lógica que vai valer para qualquer exemplo, né, seja qual for o tamanho do sistema, que é a partir de um sistema 3x3. Né? Eu quero resolver esse sistema aqui, né, 10x1 mais 2x2 mais x3 igual a 7, x1 mais 5x2 mais x3 igual a menos 8, e 2x1 mais 3x2 mais 10x3 igual a 6. Tá? Então eu vou apresentar primeiro o método de Gauss-Jacobi, certo? Essas denominações, às vezes eu confesso para vocês que eu não sei exatamente qual a origem, né, dessa denominação. O Gauss é o mesmo, né, do lado do método direto. O Jacobi deve ter feito algum trabalho em conjunto ali com o Gauss, acredito eu, né? E talvez por isso, então, tenha ficado a denominação em honra aos dois, né, que fizeram o desenvolvimento. Isso acontece, às vezes, né, em vez de ser um trabalho de uma pessoa só, pode ser o resultado, né, do esforço de mais de uma pessoa. Usando essa aproximação inicial. Então, assim, pessoal, você deve se perguntar sempre, a vocês que fazem, né, engenharia, a computação, engenharia mecânica, ciência da computação, enfim, matemática, física, né, qualquer curso da área de ciências exatas, né, vocês devem se perguntar sempre assim, por que existem, né, existem métodos diferentes para resolver o mesmo problema? Né? Porque, por exemplo, se eu já comentei, né, que o método de Gauss é um método direto considerado mais eficiente, porque haveriam métodos diferentes, né, para resolver um mesmo problema. Né? No caso dos métodos iterativos, né, eles se justificam porque existem certos sistemas de equações para os quais eles apresentam um resultado mais confiável do que o próprio método de Gauss. Né? Então, em certas condições, quando um sistema de equações tem um número de zeros na matriz de coeficientes muito grande, os métodos iterativos acabam sendo competitivos. Né? Então, como é que funciona assim?
Vamos supor que tu tem esse sistema aqui, ó. 10x1 mais 2x2 mais x3 igual a 7, x1 mais 5x2 mais x3 igual a menos 8 e 2x1 mais 3x2 mais 10x3 igual a 6, tá? Então, esse sistema equivale ao seguinte: eu vou, como se diz, né, na linguagem mais informal, né, eu vou, em cada uma das equações que aparece aqui, isolar o termo que aparece na diagonal principal de cada uma das equações. Né? Então, a primeira equação, né, ficaria 10x1 primeiro, vamos fazer passo a passo aqui, né? Ficaria 7 menos 2 vezes o x2 menos o x3. Certo? E aí, como eu quero isolar o x1, né, eu vou botar um parênteses aqui, ó, e vou dividir por 10. Certo? Então, eu isolei, né, o x1, com 7 menos 2x2 menos x3 dividido por 10. Certo? Também isso aqui pode ser escrito como 1/10 que multiplica 7. Vou pegar e copiar aqui para não precisar digitar de novo. Certo? Então, eu isolei o x1. Na segunda equação, a mesma coisa, né? Então, como eu já fiz o processo ali na primeira, eu já vou isolar o x2 direto, vamos dizer assim, tá? Ó, a gente vai ter que fazer o menos 8, que aparece aí do lado direito, né? Menos a incógnita x1, menos a incógnita x3. Tudo isso dividido por 5. Né? Certo? Então, a mesma coisa, né? Eu posso fazer 1/5 vezes menos 8, menos x1, menos x3. Né? Só vou escrever de maneira uniforme aqui, né? Vamos copiar aqui assim, ó. Pronto. Certo? E a mesma coisa o x3, né? Se eu copiar o x3 aqui, ó, fica, o coeficiente é 1/10, né? Porque tem que dividir por 10, aí vai botar um parênteses ali, 2 vezes x1, né? Eu tenho que subtrair esses caras aqui, ó. Menos 2 vezes x1, menos 3x2, e tem o 6 aqui na frente, né? Devo esquecer do 6 aqui, senão vai dar problema. Então, vejam, o que foi feito aqui, né? A ideia é essa, é usar aquela técnica, a gente isola, né, em cada uma das equações, né? Formalmente, a gente diz que a gente está expressando na primeira equação o x1 em função do x2 e do x3. Na segunda equação, eu expressei o x2 em função do x1 e do x3, e na terceira equação, expressei o x3 em função do x1 e do x2. Tá? Então, o que a gente faz? Esses termos aqui, ó, que eu vou destacar em vermelho, né, a gente isola esses caras aqui. Né? Certo? Na verdade, é só a incógnita. Né? Vamos fazer aqui a separação aqui. O coeficiente não, ele continua vamos ver aqui. Deixa eu ver pretinho aqui. Então, a gente isola o x1 na primeira equação, o x2 na segunda e o x3 na terceira. E aí, para diferenciar, como a gente vai gerar uma sequência de vetores, a gente vai diferenciar os elementos
do lado esquerdo das equações, os elementos do lado direito, introduzindo esses índices que definem as fórmulas iterativas. Tá? Então, do lado esquerdo da igualdade, em cada uma das equações, aparecem as coordenadas x1, x2 e x3 do vetor k mais 1, e do lado direito, expressas em termos do x2, do x3 e do x1 do vetor k. Tá? Então, a primeira informação é a posição dentro do vetor e a segunda informação é a sequência de vetores. Então, do lado direito de cada uma das equações, aparecem as coordenadas do vetor k. Ó, na primeira equação é 1/10 de 7 menos x2 do vetor k menos x3 do vetor k. A segunda equação, o x2 do vetor k mais 1 é 1/5 de menos 8 menos o x1 do vetor k menos o x3 do vetor k. E, finalmente, né, a terceira equação, o x3 do vetor k mais 1 é igual a 1/10 de 6 menos o 2 vezes x1 do vetor k menos 3 vezes o x2 do vetor k. Então, as fórmulas iterativas expressam as novas coordenadas em função das velhas, digamos assim. Tá? E aí, como é que isso vai funcionar? Ó, vamos pegar aqui o sistema para a gente dar uma olhada aqui. Ó. O sistema dado originalmente é esse conjunto de equações aqui. Então, como é que vai ser escolhida, né, a aproximação inicial da solução, que a gente tem que fazer isso, né? Todo método interativo, né, pessoal? Deixa eu comentar aqui. Todo método interativo, ele tem que ter um chute inicial, né? Então, você imagina assim, ó, vou interromper aqui, vocês têm que pensar assim, né, na aproximação inicial, ela tem que ser fruto de uma escolha, né? A pessoa não tem uma fórmula para gerar a aproximação inicial, né? Então, para facilitar a forma de escolher a aproximação inicial, eu vou dar uma sugestão, né, que eu peço que vocês usem em todos os exemplos em que seja necessário resolver um sistema de equações por um método iterativo. Tá? Eu vou mostrar aqui qual é o critério aqui. Ó, a primeira coordenada, o que é esse 0,7? É simplesmente o resultado da divisão. 7 dividido por 10 dá 0,7 aqui. Ó, tá? Menos 1,6 sai da onde? Menos 8 dividido por 5, menos 1,6. E, finalmente, na terceira equação, 6 dividido por 10 é 0,6, certo? Então, tem que dividir a constante que aparece aqui, ó, do lado direito, pelo elemento que está na mesma linha na diagonal principal. 7 por 10, menos 8 por 5, 6 por 10. Vai dar esse conjunto de valores. Significa, então, a aproximação da primeira coordenada no vetor 0 é o 0,7. A aproximação x2 do vetor 0 é menos 1,6 e a aproximação do x3 do vetor 0 é 0,6. Né? Então, esses valores aqui, ó, correspondem a um chute para a solução do sistema. Tá? E a partir dele, então, a partir dessa semente, eu vou calcular, usando as fórmulas iterativas, que são essas aqui, né? Eu vou calcular sucessivas aproximações da solução do sistema. Então, eu vou pegar minha calculadora aqui, ó. A gente vai usar a calculadora, certo? E depois a gente usa o Excel, né? Eu acho que a gente tem feito assim, acaba funcionando bem. Então, ó, o que a gente tem que fazer? A gente vai usar as fórmulas iterativas começando com a substituição do k igual a 0. Vamos pegar as fórmulas iterativas aqui, eu vou copiar. Vou botar aqui para a gente enxergar. Muito bem. Então, assim, ó, fazendo o k igual a 0, né, que é o primeiro valor do k, tu vai substituir aqui, ó, vai ficar x1, observa que aqui é k mais 1, isso aqui é um índice, certo? Então tu vai somar 0 mais 1, vai dar x1,1. O que significa x1,1? É a coordenada x1 do vetor 1. Vai ser 1/10 de 7 menos 2 vezes o x2 do vetor 0, menos o x3 do vetor 0, porque aqui, ó, o k vale 0 nessa fórmula, né?
Então, a gente vai olhar lá, ó, qual é o x2 do vetor 0? Menos 1,6. Qual é o x3 do vetor 0? É 0,6. Né? Vamos copiar isso aqui. Vou botar ali na frente. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que fazer esse cálculo aqui. Ó. Então, vamos lá. Vai ficar 7 menos 2 vezes menos 1,6 menos 0,6, fechou parênteses, divide por 10. 0,96, que está escrito ali, 0,96. Vamos ver o x2. Né? Ó, o x2 será menos 8 menos o x1, que é o x1 do vetor 0, é 0,7. 0,7. Menos 0,6, né? Tudo isso dividido por 5. Menos 1,86, que está aqui. Né? E, finalmente, né, o x3. Aqui, ó. É 6 menos 2 vezes o x1 do vetor 0, menos 3 vezes o x2 do vetor 0, tudo isso dividido por 10. Então, vai ficar aparências. 6 menos 2 vezes 0,7, menos 3 vezes menos 1,6, dividido por 10, né? 0,94. Então, o que isso, como é que a gente interpreta isso? Né? Que a nova aproximação, né, é este vetor. Certo? O vetor, vamos separar aqui para a gente analisar com calma isso aqui. Ó, o vetor que antes era a solução do problema representado por 0,7 menos 1,6 e 0,6, que essa aqui é o chute inicial, né, a semente, passou a ser agora 0,96 para a coordenada x1, né? A coordenada x2 é menos 1,86 e 0,94 é o x3. É como se fosse o x e o yz, né? Que antes valiam aqueles valores iniciais ali da semente, agora são 0,96 menos 1,86 e 0,94. Professor? Pois não. Uma dúvida, eu cheguei um pouquinho atrasado. Essas sementes, a gente definiu ou você deu no exercício? Não, a semente, o critério é assim, ó. Tu tem aqui as equações, né? Aí tu isola o x1, o x2 e o x3 na primeira, na segunda e na terceira equações, respectivamente. E tu vai dividir aqui para obter a semente, ó, tu vai dividir sempre o termo independente pelo coeficiente líder lá. Ó. 7 dividido por 10, menos 8 sobre 5 e 6 sobre 10. Esse é o critério que a gente vai usar. Ok, obrigado. Tá, então, muito bem, então a semente que era constituída desses valores 0,7 menos 1,6, 0,6, agora virou essa aproximação aqui, 0,96 menos 1,86 e 0,94. Aí eu vou fazer uma nova aproximação. Né? Eu vou fazer o K igual a 1 e vou calcular, então, o novo x1, o novo x2 e o novo x3. Então, vai ficar 1/10 de 7 menos 2 vezes o x2 do vetor 1, menos o x3 vezes menos o x3 do vetor 1. Né? Então, vou pegar os valores aqui, ó, vamos passar ele lá para baixo para a gente enxergar. Depois a gente organiza melhor aqui o texto. Então, o x1 vale 0,96 e o x2 vale menos 1,86. Então, vocês cuidam, né, que é 2 vezes o x2 do vetor 1, que é o menos 1,86 aqui. Ó.
E o x3 é o 0,94. Está vendo aqui nessa equação, na primeira aqui, entram o x2 e o x3, menos 1,86 e 0,94 respectivamente, tá? Então vai fazer essa conta aqui, ó, 7 menos 2 vezes menos 1,86 menos 0,94 e divide por 10. 0,978. Depois, né, menos 8 menos 0,96 menos 0,94. Opa. Fechou o parênteses. Divide por 5, dá menos 1,98. E o x3, né? 6 menos 2 vezes 0,96, menos 3 vezes menos 1,86, divide por 10, 0,966. Então, né, o novo vetor que contém a solução é este vetor aqui, ó. 0,978. Então, esse aqui é o valor do x1, né? Menos 1,98 é o valor do x2 e 0,966 é o valor do x3. Né? Então, isso aqui é uma denominação apenas para diferenciar um vetor do outro. Né? Esse aqui é o vetor x1 e o vetor x2. Vamos botar aqui em negrito aqui para diferenciar. Pronto. Muito bem, então agora eu vou fazer uma nova aproximação, tá? Eu vou substituir o K por 2 e vou calcular, então, as novas aproximações da solução. Vamos ver. Ó, fica a equação ali que define o x1. Ó. 7 menos 2 vezes o menos 1,98 menos o x3, que é o 0,966. Né? Aí divide por 10. 0,9994, que é o resultado que aparece ali. Agora, menos 8, menos 0,978, menos 966, e divide por 5. Menos 1,9888. E, finalmente, né, o x3. Então, vai ficar 6 menos 2 vezes o x1, né, que é 0,978, menos 3 vezes o x2, que é o menos 1,98. Aí divide por 10, né? 0,9984. Então, né, a nossa nova aproximação da solução, representada aqui pelo vetor x3, né, é o 0,9994 menos 1,9888 e 0,9984. Então, a gente tem essas três aproximações aqui, essas quatro aproximações. A semente, que é calculada, definida através daquele critério apresentado ali, o vetor x1, o vetor x2 e o vetor x3. Então, assim, pessoal, isso é um processo repetitivo, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, e nós vamos ver como inserir, né, essas fórmulas aqui na planilha. Porque, evidentemente, que calcular essas coisas assim manualmente não tem muito sentido, né? Então, vamos lá. Vou botar aqui, ó, K, o x1,K, o x2,K, x3,K, o erro em x1,
o erro em x2, o erro em x3, o erro máximo e um teste. Vou olhar aqui depois. Opa. Centralizar aqui primeiro, para ficar tudo bonitinho. Então, aqui onde tem esses cálculos, a gente vai botar aqui, 10 casas decimais, né? Vamos usar o padrão aqui, 10 casas. Então, a gente seleciona número, vai lá, 10 casas. Aqui a gente põe o contador aqui, né? Vamos centralizar tudo aqui para ficar mais bonito, ficar mais legível, né? Aqui a gente acrescenta a primeira célula e vai repetindo isso aqui. Vamos calcular até x6. Então, o que nós temos lá? Vamos botar aqui os valores da semente, né? 0,7, menos 1,6 e 0,6. Tá? Tranquilo aí, pessoal? Estão acompanhando? Por enquanto está tranquilo. Tá, então aqui, ó, na primeira linha não tem erro, porque não foi calculada nenhuma aproximação sucessiva, tá? Então a gente só põe um tracinho aqui. Não tem como calcular erro, né? Porque a gente não fez nenhuma nova aproximação. Então, o que a gente observa lá, o que diz a fórmula do x1? Ó. Como é que a gente calcula? É 7, nesse exemplo, né? 7 menos 2 vezes o x2 do vetor anterior, menos o x3 do vetor anterior dividido por 10. Então, a gente vai escrever aqui, ó, igual. Ó, na barra de forma, bota igual. 7 menos 2 vezes, ó, o x2 aqui, ó, da linha anterior, menos o x3 da linha anterior, fecha o parênteses, divide por 10, tá ali, ó, 0,96, que foi o resultado que a gente encontrou, né? Esse aqui, ó, como é que a gente calcula o x2? Ó, igual. Menos 8, menos o x1 do vetor anterior, menos o x3 do vetor anterior, fechou o parênteses, divide por 5 e fechou. E, finalmente, o x3, né? Ó, opa. Igual, né? A parênteses. 6 menos 2 vezes o x1 da linha anterior, menos 3 vezes o x2 da linha anterior, fechou o parênteses, divide por 10 e... Tá? Exatamente os resultados que a gente obteve ali. Ó. Vamos comparar aqui. Ó. Tá vendo ali? 0,96 menos 1,86 e 0,94. O que é esse erro aqui? É a diferença que tem em cada uma das coordenadas. Então, a gente vai botar aqui, ó, igual o ABS, né, que é o valor absoluto, a diferença, esse menos este. Aí fechou. Tá? Depois aqui, ó, opa, nessa posição, é o erro em x2, né? Então, é o ABS, ó, é igual ao ABS, esse menos este. Tá? E, finalmente, né, o igual, este valor, menos este. Opa, faltou o ABS. Faltou o ABS. Faltou freio ABS aí. É, faltou o ABS. Vamos botar o ABS. Ó. Aí, assim, ó, qual é o maior dos três? É esse aqui, tá vendo? Ó? Esse valor aqui, a gente chama de erro máximo. A gente vai botar lá no Excel, para ele pedir o valor máximo, ó, máximo dessas 3 células aqui, ó. Tá? Daí a gente pode perguntar para ele assim, olha,
Se o erro máximo é menor que 10 a menos 6, para mim tá bom. Então a gente pode botar assim, ó, igual a C. Tá, parênteses. C. Quero usar o navegador. C. O erro, esse valor, né, é menor do que, digamos, 10 a menos 6, né, o resultado é 1, senão é 0. O que quer dizer isso? A hora que der 1, é porque o erro máximo é menor que 1. Menor que 10 a menos 6. Tá? Aí, para mim, tá bom. Certo? Ó, deu 0. Porque o erro máximo é 0,34. Aí, pessoal, depois que a gente fez a primeira a linha correspondente ao K igual a 1, aí é tranquilo. Ó. Calculo aqui, arrasto aqui, ó. Só para descargo de consciência, vamos comparar ali com o Word ali, com o cálculo que a gente fez manualmente aqui, ó. Tá lá, ó. 0,978 menos 1,98 e 0,966. Tá? Beleza. Aí eu vou calculando aqui os erros e o erro máximo. E veja que o erro máximo é 0,12, né? Ainda é maior que 10 a menos 6, tá? Aí faço de novo aqui, ó. Ó, 9994 menos 19888 e 09984. O erro em x1, a diferença no x1, né? Em termos absolutos, 0,0214, e no x2 o erro em termos absolutos é 0,0088, veja que está diminuindo, né? E 0,0324, está vendo que está diminuindo em todos. O erro máximo, 0,324, ainda é maior que 10 a menos 6. Né? Então, vou lá de novo. Ó. Calculo aqui. Calculo aqui, calculo aqui. E calculo aqui. Ó. Qual é o erro máximo? É 0,01. Ainda é maior que 10, aqui vai dar 0. Né? O erro máximo tem que ser menor que 10 a menos 6 para eu parar. Vamos lá, vamos continuar. Ó, calculei o x5, o x1 do vetor 5, o x2 do vetor 5, x3 do vetor 5. 1,002, menos 19989 e 1,0002. Ó, o erro em x1. Opa! É isso que eu quero atualizar aqui, né? E aqui. Ó, veja que o erro, que era de ordem de 1 centésimo, passou para 3 milésimos, né? Ainda é maior que 10 a menos 6. Igual a. Ó. O erro está diminuindo, né? Atualizou ali o x1, o x2 e o x3, né? O erro máximo aqui é 0,001. Diminuiu um pouquinho, né? Mas não o suficiente. Agora eu peço que vocês olhem essas 3 colunas aqui. Com bastante atenção. Quem é que está presente aí? Vamos ver. Eduardo, Orevaldo, Natália, Juscelia. Olha. Então tá. Então eu pergunto para vocês. Pergunto para vocês. Se vocês tivessem que chutar aqui, ó. Olhando a coluna do x1, do x2 e do x3, né? Para qual valor está convergindo a solução ali desse sistema? Analisando essas 3 colunas aí, de cima para baixo. Para 1, para 2, para 1. Para 1. 1 menos 2 e 1, né? 1 menos 2 e 1, né? Faltou o menos 2, faltou o menos ali, Orlando.
Sim. Eu fui só no absoluto e não. Isso, Tá então certo. aqui deve Você convergir falou para para mim um. poder completar. Isso, isso. Ó, então, se eu fizer, né, como vocês disseram aqui, mais vezes, a tendência, né, essa tendência que a gente observa nas 3 coordenadas, ela vai se manter aqui, tá? O erro vai diminuindo. Vocês vejam que agora o erro já está lá na 4ª casa decimal, ó, né? Ainda não é na 6ª casa, mas a gente percebe, né, uma convergência exatamente para esses valores que vocês comentaram aqui. Aqui está se aproximando cada vez mais de 1, ó. Oscila, né, aumenta, diminui, mas está cada vez mais próximo. Aqui oscila em torno do -2 e aqui oscila em torno de 1. Né? Então a gente observa que nesse exemplo é uma convergência lenta, que aqui já foram feitas, olha só, 8 iterações, né, e a gente ainda não conseguiu um erro inferior a 10 a -6, né, certo? Então tem que continuar esse processo todo aqui de novo para a gente ver se vai atingir um erro menor que 10 a -6. Eu acho que nessa próxima ainda não vai acontecer isso. Isso é só para ilustrar, né, que em alguns casos o processo de convergência é muito lento. Então tem situações em que é necessária uma grande quantidade de... Mas tudo bem, já dá para perceber, né, que a coluna do X1 está convergindo para 1, a coluna do X2 converge para -2 e a coluna do X3 converge para 1. Bom, então, quando a gente tem essa sensação, né, quando a gente observa isso e consegue, então, deduzir, né, que a sequência de valores está convergindo para um determinado ponto, a gente vai e testa. Ó, está convergindo para 1, -2 e 1. Né? Então eu pego o sistema que foi dado ali e substituo, né? O 1 no lugar do X1, o -2 no lugar do X2, o 3 e o 1 no lugar do X3. Aí realmente, né, fazendo as contas aqui, né, fica 10 vezes 1 mais 2 vezes -2 mais 1, 10 menos 4 mais 1 dá 7, 1 mais 5 vezes -2 mais 1 é 1 menos 10 mais 1, que é -8, e 2 vezes 1 mais 3 vezes -2 mais 10 vezes 1, 2 menos 6 mais 10 dá 6. Então, realmente, o vetor 1 menos 2, 1 é a solução do sistema, conforme a gente verifica por essa substituição. Então, aqui nesse caso, né, digamos, a convergência que a gente observa, ainda que não tenha satisfeito, né, não tenha sido satisfeito o critério de parada, mas a convergência é tão notória, digamos assim, que é possível a gente fazer a hipótese, né? A solução deve ser 1 menos 2 e 1, e vai lá e testa. Ô professor. Pois não. Por exemplo, se por acaso eu disser, faz 3 e depois ver qual para qual valor que está convergindo e testar direto tipo no 9 ali? Bom, pode fazer isso? Pode acontecer, dependendo do sistema, que após 3 iterações tu se dê conta, mas nem sempre vai acontecer. Assim, tá. Porque nesse caso aqui, ó, eu nem diria, se eu estivesse fazendo pela primeira vez esse exemplo aqui, ó, se eu pegar só as primeiras 3 aqui, ó, eu te confesso que ia ser difícil eu chutar 1 menos 2 e 1 ali, só com essas 3 primeiras. Só chegasse no 5 ali. Quando chega ali no 5, 6, já começa a ficar mais, já começa a ficar melhor, né? Tá bom. Né? É que depende muito, quer ver, a tua pergunta é assim, ó. Deixa eu mostrar aqui. Quanto maior for esse número que aparece aqui, ó, no denominador, tá? De cada uma das 3 equações, quanto maior for esse número, mais rápido converge. Então, nesse caso, né, é por isso que ali deu para perceber assim, né, que é meio que é uma taxa de convergência meio constante, né? Ó, aqui, ó, por exemplo, vamos analisar aqui, ó. São 2 iterações, tá? Com uma casa decimal igual a 0, né? Ó, tá vendo? Depois,
mais duas, com duas casas decimais iguais a zero. Tá? Aqui você repete em dupla? Hã? Você repete em cada dupla e vai aumentando uma casa? Depende. Cada caso é um caso, mas nesse caso, sim. Nesse caso, sim. Ó, depois aqui, ó, são duas iterações em que 3 casas decimais são iguais a zero, aqui na primeira posição, depois são 4. Então, quando a gente começa a observar isso, dá para ter uma ideia assim, bom, se eu quiser 6 casas decimais iguais a zero, né? Como aqui já tem 4, ó, eu tenho que fazer mais 4 vezes para conseguir 6 casas decimais iguais a zero, aproximadamente. Né? Então é um esforço considerável, né, para resolver um sistema 3x3. Né? É por isso que eu falei para vocês ali no início, né, que o método de Gauss é o mais competitivo, porque se você resolver esse sistema pelo método de Gauss, ele vai resolver com uma quantidade muito menor de operações do que todas essas operações feitas aqui no método de Gauss-Jacobi. Né? Porém, tem aquela coisa, como são operações, são as mesmas, né, só vai substituindo os números ali, vai calculando e vai renovando as aproximações, ele é um método perfeito para ser usado assim, né, por uma planilha, um computador que, né, vai repetindo, aí tu diz, faz tantas aproximações, pronto. Então, tem essa vantagem. Né? A vantagem desse método, se vocês compararem com o método de Gauss, por exemplo, é que não tem que se preocupar com o pivô, né? Lá no método de Gauss tem que procurar o pivô, tem que saber fazer aquelas operações de divisão, né, operações com as linhas, exige uma outra organização, é uma outra metodologia. Né? Nesse método aqui, tu vai usar sempre as mesmas equações, né? Certo? Só que usa, né, várias vezes. Então, como eu disse para vocês, cada método tem uma metodologia, né, e tem as suas vantagens e suas desvantagens. Tá? Uma das desvantagens do método de Gauss-Jacobi é que ele é um método que, como ele usa sempre as aproximações do vetor anterior, ele é um pouco mais lento. Então, existe uma variação, que é o método de Gauss-Seidel, eu vou apresentar aqui agora, que ele acelera um pouco o processo de convergência. Vou mostrar aqui. Ó. Onde é que está? Aqui. Bom, então a solução do sistema pelo método de Gauss-Seidel, tá? Então a ideia é a seguinte, a ideia é aquela de isolar o x1 e o x2 e o x3 da mesma forma, tá? Isola esse elemento aqui na primeira equação. Não sei, não está pegando aqui. Bom, isola o x1 na primeira equação, o x2 na segunda equação e o x3 na terceira equação, tá? E ao colocar os índices, vai ter uma pequena diferença. Vou mostrar aqui para vocês. Ó, quando tu calcula o x1, o novo, obrigatoriamente tu teria que calcular usando o x2 e o x3 do vetor anterior, tá, pessoal? Porque pensa assim, ó, tá calculando uma sequência, né? O x1 é o primeiro elemento do vetor. Então ele só pode usar informações do vetor anterior, que é o x2 e o x3 do vetor anterior. Por isso que tem essa diferença aqui, ó, x2k e x3k. Quando tu vai calcular o x2 do vetor k mais 1, tu já sabe o valor do x1 daquele mesmo vetor. Então tu usa o x1 do vetor k mais 1, porque ele já foi calculado, ele já foi atualizado, mas o x3 não foi atualizado ainda, então ele tem que usar o x3 do vetor anterior. E o x3, que é o último elemento do vetor, ele pode usar tudo atualizado, tanto o x1 quanto o x2, certo? Então, se vocês olharem estas fórmulas iterativas, elas vão apresentar essa diferença aqui, ó. O que puder ser atualizado, vocês atualizam. Então, é muito simples, ó. É só ordenar os elementos dentro do vetor. x1, x2, x3. x1, obrigatoriamente, usa x2 e x3 do vetor anterior. O x2 usa o x1 atualizado e o x3 do vetor anterior. E o x3 usa o x1 e o x2
já atualizados. O que vai acontecer? Este formulário aqui vai acelerar o processo de convergência, por essas simples diferenças que tem aqui, de usar as informações tanto na segunda equação quanto na terceira, né, as que forem possíveis de serem usadas, elas vão ser atualizadas. Tá? Aproximação inicial, a semente. Nós vamos usar o mesmo critério. Dividimos a constante em cada linha pelo elemento da diagonal principal da matriz de coeficientes. 7 dividido por 10, que é o 0,7, o menos 8 dividido por 5, que é o menos 1,6, e o 6 dividido por 10, que é o 0,6. Então, vamos fazer aqui, ó, né, a aproximação substituindo K igual a zero. Tá? Veja, no caso do x1 não vai ter diferença em relação ao Gauss-Jacob. Né? Vai ficar 1/10 de 7 menos 2 vezes o x2 do vetor 0, ó, que é o vetor anterior, menos o x3 do vetor 0, que é o vetor anterior. Então, vai dar o mesmo resultado, 0,96. Quando vai calcular o x2, ó, quando vai calcular, já tem diferença. É 1/5 de menos 8, menos o x1 do próprio vetor 1, ó, tá vendo? Menos o x3 do vetor 0. Então, vai ficar menos 8, menos 0,96, foi o valor recém-calculado ali na linha de cima, menos o 0,6, que é o x3 inicial, né? Tudo isso dividido por 5, né? Que é o menos 1,912. Né? E, bom, agora tu já tem, ó, tá vendo? Ó, o x1 do vetor 1, 0,96. O x2 do vetor 1, menos 1,912. Então, tu vai usar esses dois valores para calcular o x3. Essa é a lógica, essa é a jogada aqui, ó. Então vai ficar 6 menos 2 vezes 0,96, menos 3 vezes menos 1,912, tudo isso dividido por 10. Né? 0,9816. Tá? Então, esses valores aqui são os valores da nova aproximação, que é o x1. Tá? 0,96 menos 1,912, 0,9816. Então, este processo aqui é perfeito para eu fazer, né, o uso da planilha. Vamos botar aqui. Porque o processo é um processo repetitivo, então não tem por que eu fazer isso senão, né? Então tá. Então vamos fazer o seguinte, vamos centralizar isso aqui primeiro. Fica mais legível. Então aqui era 0,7 menos 1,6, 0,6, né? Vou formatar isso aqui com 10 casas. Mais do que suficiente. Vou centralizar todos aqui. Aqui vamos pegar a célula e somar 1 para fazer o nosso contador aqui. Aqui os erros não tem nada na primeira linha. Ó, então vamos lá. Ó. Onde é que tem as fórmulas? Tá aqui. Então vejam. A primeira linha é o mesmo lá do anterior, né? Então vai botar lá. Igual. A parênteses. É 7 menos 2 vezes o x2 da linha anterior, menos o x3 da linha anterior, divide por 10 e deu.
Agora aqui, ó, menos 8, menos o x1 da linha 5, é a mesma linha onde está o x2, ó. Menos o x3 da linha anterior, porque o x3 vem depois do x2, e divide por 5, que é o menos 1,912 que nós calculamos ali, né? E nesta linha, nesta célula que corresponde ao x3, a gente vai usar tudo atualizado, ó. 6 menos 2 vezes o x1 da própria linha, menos 3 vezes o x2 da própria linha e divide por 10, 0,9816. O erro é a mesma coisa, né? É o ABS que está na linha menos a linha anterior. Vocês vejam que dão valores diferentes, tá? Já na primeira linha, né? Porque os valores atualizados já aceleram um pouquinho o processo. E aqui é o ABS desse menos esse, né? O erro máximo é o valor máximo dessas últimas 3 células. Para procurar o máximo tem que botar o parênteses, tá? É o máximo dessas 3 células aqui. Então, vamos fazer o teste aqui. Se o erro máximo for menor do que 10 na menos 6, vai ser 1, senão vai ser 0. Tá? Então, se o valor, se o teste for verdadeiro, a resposta é 1. Se o teste for falso, a resposta é 0. Tá? Vamos atualizar agora, então, os valores. Ó, a gente vai atualizando. Ó. Tá vendo que aqui já... Viu, Levaldo? Olha só, como aqui já está bem mais perto, ó. Aqui já daria para dar um chute que é menos 2, ó. Esse aqui já daria um chute que é 1. Tá? Então, olha só, estou na segunda iteração aqui. Então, o Gauss-Seidel é muito melhor do que o Gauss-Jacob, né? Ó. Mas eu achei o Jacob mais fácil. Ele é mais fácil, digamos assim, se tu ficar... não pode ficar preso àquela questão dos índices, né? Pensa assim, ó, o Gauss-Seidel, o que tu puder usar atualizado, tu atualiza. Então, essa é a diferença. Então, o X1, bom, o X1 não tem nada antes dele, então tem que ser do vetor anterior. Mas o X2, por que eu vou usar o X1 do vetor anterior, se já foi atualizado? Né? Então, tu vai fazendo essa pergunta, o que tem atualizado? É o que vem antes. Né? Então, fazendo isso, não tem, aí é tranquilo. Ó, 0,99 para o X1. Olha só quantos 9 tem aqui. Ó. Esse aqui é praticamente menos 2. Ó. Olha o X3. Olha aí. No anterior, o 0 duplicava, né? Em 2 células ali. Exatamente, mas aqui, quer ver, ó, deixa a gente fazer uma comparação aqui, 0,99 menos 99, isso aqui eu acho que é lá pela, ó, lá pela quarta, quarta, quinta aproximação, né, eu acho que até mais, acho que aqui é pela sétima, vamos ver aqui agora. Será quantos 9? São 4 9 aqui. Aqui já dá menos 2,00000. Olha só aqui ela também, ó, 4 zeros após a vírgula. O erro máximo ainda é na terceira casa, né? Então ainda não é suficiente para parar aqui. Opa!
Se eu esticar demais aqui, não vai dar certo. Peraí, tá difícil aqui. Já está bem pertinho. Tá difícil, cara. Vamos ver aqui. X6. Aqui praticamente, se não tiver satisfeito, vai ser bem pertinho. Eu acho que ainda não satisfez a condição de convergência. A condição. Teste 10, menor que 10 a menos 6, acho que não vai dar ainda. Ainda não. Eu acho que agora vai dar. E isso aqui é o tipo da coisa, né, pessoal, que fazer esses cálculos que são por repetição, né, são bastante apropriados para fazer no computador, né? Não tem por que a gente fazer isso manualmente. Ó. Vamos ver só o erro máximo aqui, deu quase 10 a menos, quase menor que 10 a menos 6, né? Ainda é necessário fazer mais uma vez aqui ó, o cálculo das aproximações sucessivas. Ó. Mas ainda assim, é mais rápido que o método de Gauss-Jacob, porque aqui a gente está no X8, eu acho que daqui vai parar. Agora vai dar 1 aqui, ó. Né? O erro máximo é menor que 10 menos 6. Então, ó, 1, menos 2 e 1, né? Realmente, a gente observa a convergência. Claro que aí existem aquelas questões que a gente falou no início do semestre, né, pessoal? Lá pelas tantas, devido a questões de arredondamento, pode ser que ele fique oscilando 0,99, 1, 0,99, 1, fica oscilando esses dois ali, não, né? Porque a gente está usando 10 casas decimais, né? Então lá pelas tantas ele não vai enxergar mais as diferenças, né? Mas já dá para ver claramente que, né, a convergência. Tá? Então, o método de Gauss-Seidel, tá? Ele tem essa característica, né? Ó, aqui a gente fez, ó, aqui a gente fez 9 aproximações do Gauss-Jacob e não foi suficiente para satisfazer o critério de parada. Ó. Vamos fazer um testezinho aqui, o Gauss-Jacob de novo aqui, ó, ver se, quantas vai aqui para a gente conseguir menor que 10 a menos 6. Acho que mais uma. Opa, Nesse novo método, a tendência é o X1 sempre ser o maior, o erro máximo, né? Porque ele vai estar sempre, vamos dizer, desatualizado em uma vez em comparação aos outros, né? Não sei se ficou claro para você. Sabe que nem sempre, viu, o Eduardo tá falando? Isso. Observa aqui, Eduardo, ó, nesse exemplo aqui, ó, no X9, ó, o erro máximo está no X3 aqui, ó. Ah, desculpa, eu estava falando sobre o último exercício Ah, com tá, o X1. no Gauss-Seidel. Isso. Ah, sim, no Gauss-Seidel, sim. A tendência é o X1 apresentar o... Exatamente, porque Porque ele o X2 já pega... vai ter atualizado o X1, né? E o X3 já vai ter Isso, atualizado o isso. X2 e o X1. Então É, eles vão estar à frente um pouco, vamos dizer assim. em geral, né, é o que a gente observa aqui nesse exemplo, ó. Esses valores são todos do X1, ó. Então, esse é legal também aqui desses recursos, né, de pegar o máximo, que a gente enxerga, né, essa característica. Ó. Nas primeiras não, né, mas depois que ele vai convergindo, ó, e aqui neste exemplo ele fica oscilando, quer ver? Ó, uma hora dá o X3, daqui a pouco dá o X2 aqui, ó, aqui deu o X2, ó, tá vendo? Aqui dá o X3, aqui dá o X2. Então tem essas coisas, né, as características do método, né, claro que aí tem, quando chega muito perto do ponto que é a solução exata, aí podem acontecer aqueles problemas de arredondamento que a gente já comentou lá no semestre, né? Então tem esse detalhe também. Ó, vocês vejam que eu cheguei no 11 aqui e ainda não foi suficiente. Ó. É impressionante a diferença. Opa, não sei se vai ser suficiente isso aqui.
Não. É, é, é bem mais lento, né? Mas é isso, né, pessoal? Então, Ô, professor, pois não. daria para me dizer que ele vai aproximar a 1 lá pela 16ª linha? Tá duplicando ou tem nada a ver? Não dá para te afirmar isso, Tá. porque aí vai acontecer, quando ele chegar perto ali da 10ª casa decimal, né, como a gente fixou em 10 casas, talvez ele já não enxergue mais a diferença de uma para outra, né? Então, tá, entendi. Tem esses detalhes assim que às vezes a própria precisão lá da máquina começa a interferir nos resultados. Isso aí depende da calculadora que tu usar, depende dos coeficientes. Como regra geral, não tem como deduzir isso. Cada caso tem que ser analisado. Mas, de modo geral, né, o Gauss-Seidel, né, é mais rápido. Eu concordo contigo que a formulação do Gauss-Seidel é mais complexa, porque tem que ficar olhando, né, se está atualizado ou não. Mas depois que tu entende o porquê disso, né, afinal de contas, por que usar a informação mais atualizada é para agilizar, é para tornar o processo de convergência mais rápido. Então, tu tem um ganho de tempo, né, de processamento, certo? E o custo é simplesmente usar a informação mais atualizada. Mas esse é um custo mínimo, porque tu só está pegando ali, né, os valores. É um processo automatizado, então é bem tranquilo em relação a isso. Claro que se for fazer manualmente é diferente, porque daí tu tem que ficar olhando, né, selecionando as posições. Aí para fazer manualmente tem que fazer como foi apresentado ali, né, daquela forma, ou uma forma parecida, que tu consiga sempre diferenciar, né? Aí tu tem que usar esses índices duplos aqui. Isso é uma coisa que realmente, né, é bastante enfadonho de fazer, né? O ideal é tu ir substituindo automaticamente, né? Como na planilha ali, porque depois que tu... o importante é tu essa formulação aqui, ó, ser feita corretamente. Ó, o x1 vem antes, sim, então ele fica com o mesmo índice. Ó, na terceira equação, o x1 e o x2 vem antes, então fica com o mesmo índice. O que vem depois fica com o índice defasado, né? Então essa é a lógica, né? Certo? Mas é isso aí, pessoal. Acho que para uma aula assim, a ideia dessa aula de hoje é apresentar, né, essa metodologia para que vocês vejam, né, que agora vocês já têm duas metodologias, né, dois métodos diferentes para resolver sistemas de equações lineares, certo? São os métodos diretos, né, dentre eles o método de Gauss, o método de Kramer eu nem comentei porque não é competitivo, né? O método de Gauss, o método que é conhecido também como método de eliminação, né, em que a gente faz aquelas operações com os pivôs para zerar os elementos abaixo da diagonal principal da matriz de coeficientes do sistema e depois faz a retrosubstituição, né? Calcula a solução da última equação, que é o xn, depois o xn menos 1 na penúltima e vai voltando até calcular o x1, né, de trás para frente, que é a segunda etapa do método, que é chamado etapa de retrosubstituição. Enquanto nos métodos iterativos, né, a gente parte daquela semente, da aproximação inicial ali da solução do sistema e vai gerando sucessivas aproximações até que ou é verificado o critério de parada, né, automaticamente, ou se observa, né, após um número suficientemente grande de aproximações, né, a convergência. Eu vou apresentar na próxima aula para vocês um exemplo, então, em que a gente vai ver como é possível fazer. A gente vai pegar um sistema, vão resolver o sistema, tá? E vão analisar se converge ou não, tá? E depois dessa análise vão ver qual vai ser a solução para tentar fazer
com que a sequência seja convergente, tá? Mas isso fica para a próxima aula, aí vai dar tempo aí hoje é segunda-feira, né, até quarta-feira, vocês processar essa informação aqui que foi apresentada hoje, né, eu vou disponibilizar os arquivos ali para vocês eventualmente reverem o vídeo e tal, né, dar uma acompanhada nos cálculos, refazer os cálculos, e aí eu vou apresentar uma atividade, eu vou começar a aula de quarta-feira, então, com um pequeno exercício que eu vou propor para vocês, para ver se vocês conseguem resolver, é um pequeno desafio, assim, em alguns minutos, vamos ver se vocês conseguem encontrar uma solução para uma situação que eu vou apresentar lá na quarta-feira, tá? Não sei se vocês têm algum comentário, alguma pergunta. Tranquilo, professor. Obrigado. Certo? Então, uma boa noite para vocês. Até Boa noite. quarta-feira. Pessoal, valeu. Boa noite.